A Polícia Militar apreendeu em flagrante 3 adolescentes suspeitos de invadir uma casa no bairro Bandeirantes, na região da Pampulha. A vítima, que pediu para não ser identificada, conta que enquanto os suspeitos vasculhavam a casa em busca de um cofre, ela era constantemente ameaçada. Falaram que era fita dada, que era para mim entregar o cofre, só que não tem cofre, né? E eu tentei passar para eles que eu tinha, que estava exposto em casa. Os 3 menores armados abordaram a vítima na rua, do lado de fora do imóvel, e a fizeram voltar para a casa, que fica na região da Pampulha. Me renderam, me obrigaram a voltar para dentro de casa, guardaram os 2 carros, o meu e o deles, dentro de casa, né, da garagem, e começaram a proceder ao assalto. O crime foi descoberto porque a vítima não compareceu ao trabalho. O sócio dela, então, acessou as câmeras de circuito interno da casa e, ao perceber o assalto, acionou a polícia. Na casa, a polícia apreendeu 3 menores e uma arma. Com eles foram localizados 2 carros roubados. Fizemos o cerco à residência e, após o cerco, fizemos adentramento e logramos êxito aí na apreensão de 3 menores, uma arma de fogo, né, e a vítima, né, estava dentro da residência, mas estava bem. Após as prisões, a polícia saiu em diligência e na casa de um dos suspeitos, à surpresa, eles encontraram drogas e produtos roubados. Mais um menor foi apreendido e um homem de 20 anos foi preso. O único maior envolvido com a quadrilha é Dionis Francisco da Cruz, de 20 anos. Todos os suspeitos têm passagem por roubo e tráfico. A suspeita é que eles estejam envolvidos em outros crimes no final de semana. Apesar de abalada, a vítima estava indignada com o fato do crime ter sido praticado por 3 menores. Eu fico indignado de passar por isso, porque sou uma pessoa correta, que tento criar minha família com minha esposa com o máximo de dignidade e de honestidade, né? Aonde eu passo eu deixo esse tipo de marca e a gente sofrendo esse tipo de violência. A redução da maioridade penal no Brasil, de 18 para 16 anos, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara Federal, ainda gera polêmica. Para discutir o assunto, eu recebo agora o deputado federal e membro da comissão, Laudívio Carvalho, e o nosso comentarista também político, Carlos Lindenberg. Boa noite, obrigada pela presença dos senhores. Laudívio, o senhor acredita que a questão da segurança pública realmente será resolvida com a adoção dessa medida? Não. A redução da maioridade penal é uma das vertentes da questão da violência no país, da segurança pública. Indiscutivelmente, hoje é um grande pedido da sociedade. Mas nós precisamos de muito mais. Nós precisamos aparelhar as nossas polícias, melhorar o Ministério Público, o nosso judiciário e até mais que isso, dotar de leis as nossas polícias para que elas possam efetivamente combater o crime. Agora, deputado, qual é a participação, na sua avaliação, dos menores no índice de criminalidade do país? O Lindenberg, fazendo reportagens de polícia, como eu fiz durante 35 anos na Rádio Itatiaia e apresentando o Itatiaia Patrulha, a cada 10 casos em que eu trabalhei, pelo menos 8, os menores apareciam, assim como os repórteres daquela casa. Então, em Minas Gerais, se nós fizermos um balanço, pelo menos eu faço um cálculo hoje que uns 50% a 60% dos crimes há um envolvimento ou pelo menos a presença de um menor ali. Eles também são muito usados, né, Laudívio? São, e por isso eu estou querendo aprovar uma lei no Congresso Nacional, ditando exatamente essa regra. O maior que for encontrado no cometimento do crime, levando o menor para a participação efetiva desse crime, que ele responda na totalidade pela pena do crime cometido ali. Isso é para desestimular o maior a levar o menor para o crime, né? Deputado, o senhor faz parte também da comissão e é o relator da comissão do desarmamento, Estatuto de Desarmamento. Qual o fim, enfim, o que se pretende com esse novo projeto? Olha, Carlos Lindenberg, na verdade, o Brasil disse não ao desarmamento há 10 anos. Disse não. Só que o desarmamento aconteceu de uma forma que contrariou a sociedade. O deputado Peninha, que é de Santa Catarina, ele é o autor de um projeto de lei que revoga o Estatuto do Desarmamento. E eu fui indicado pela presidência do meu partido e pelo presidente da Câmara Federal para ser o relator da nova lei do desarmamento. Nós vamos receber, no mais tardar até quarta-feira, ou seja, depois de amanhã,
a lei que já foi feita pelo deputado Peninha e onde eu seria o relator. Eu quero estudar absolutamente tudo para ver o que está sendo proposto ali naquele projeto de lei. Para esclarecer, se esse projeto for aprovado, volta à situação anterior. Ou seja, o cidadão pode comprar arma e andar armado novamente, como era 10 anos atrás. Nós temos que ver o que está sendo proposto no projeto de lei do deputado Peninha. Esse projeto me será entregue daqui a 2 dias. Eu vou estudar tudo isso, vou chamar o jurídico da Câmara Federal para nós olharmos o que é constitucional e o que é inconstitucional para que esse relatório venha na sequência. Mas, pelo que me disse o próprio deputado em uma conversa na última sexta-feira, ele pretende retomar aquilo que os estados, por exemplo, tinham direito, o que os estados faziam. Minas Gerais tinha uma delegacia especializada em controle de armas e munições e explosivos também. Ele quer retomar, quer devolver ao estado o direito de que o cidadão... Porque veja bem, como é que um delegado da Polícia Federal em Brasília vai saber da necessidade que um sitiante na minha cidade, em Bocaiúva, no extremo norte de Minas, tem de possuir uma arma ali? Ele não conhece a realidade do meu estado, ele não conhece a realidade daquela cidade, e é exatamente isso que o deputado Peninha está propondo. São mudanças que virão ali. Mas eu posso te garantir que faremos o melhor para o povo brasileiro no relatório desse projeto de lei. A sua opinião pessoal, qual seria? Eu entendo que o que foi proposto pelo governo federal só prejudicou o cidadão de bem. Se o cidadão de bem não tem o direito de ter a sua vida resguardada pelas nossas autoridades, que são incompetentes, não incompetentes porque querem, mas porque não tem homem, não tem lei forte que combata o crime. Você não tem o direito de defender a sua própria vida, a vida dos seus familiares e o seu patrimônio? O cidadão tem que ter esse direito e talvez seja esse o grande sonho do deputado Peninha em retomar a discussão a respeito do desarmamento do país. Muito obrigada, deputado, pela presença aqui. Uma boa noite para o senhor. Muito obrigado, Monique. Muito obrigado ao meu velho, grande amigo e companheiro Carlos Lindenberg. E Lindenberg continua aqui comigo, né, Lindenberg? Porque agora a gente vai mostrar que o governo de Minas revelou hoje o resultado da auditoria nas contas do Estado. Vamos acompanhar na reportagem. Quase um mês depois de apresentar um orçamento que prevê um déficit de 7 bilhões de reais em 2015, o governador Fernando Pimentel e os secretários ligados diretamente à administração apresentaram um diagnóstico das contas do Estado. Pimentel voltou a falar em tom pessimista. A situação do Estado de Minas Gerais é grave, é crítica, do ponto de vista orçamentário, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista de gerenciamento. Nós vamos ter que recuperar a capacidade gerencial do Estado de Minas Gerais, porque ela, nesse momento, inexiste. Com o orçamento apertado, o Executivo Estadual faz as contas para garantir os investimentos básicos. A folha salarial é o grande desafio. Além de arcar com os reajustes já previstos, o secretário de Planejamento e Gestão tenta cumprir com a melhoria do salário dos professores, uma das promessas de campanha da atual gestão. Belo Horizonte hoje tem 100% dos seus professores concursados, foi um esforço de década e vamos tentar resolver agora, pelo menos reduzir danos, aos professores com a designação a partir da modulação do Supremo. A administração estadual investiga em quais áreas poderão haver cortes. Uma delas é com a própria cidade administrativa, onde há um gasto anual de 120 milhões por ano em manutenção. Nós temos uma explosão de custeio com a cidade administrativa e com contratos que não têm gerenciamento da sua execução. A equipe econômica promete se desdobrar para viabilizar investimentos. Lindenberg, qual é a razão dessa auditoria, afinal de contas, para as pessoas que estão em casa entenderem? Olha, eu acho basicamente 2 razões. Primeiro é mostrar a situação do Estado, ou seja, como é que o PT, como é que o governo Fernando Pimentel recebeu o Estado, até para não ser cobrado além de coisas que ele possa fazer. Segundo, eu acho que é para desmistificar essa ideia do choque de gestão. Para o PT, para o governo que assumiu, o choque de gestão foi uma falácia, não existiu. Evidentemente que precisa dar um desconto nisso aí também, de certa forma. Mas é um marco divisório. Aqui era o PSDB, daqui para frente é o PT. E a oposição reagiu como em meio de tudo? Então, reagiu contra-atacando, dizendo que, na verdade, o governo atual está paralisado, não consegue fazer coisa alguma e está jogando a culpa no governo anterior. É um jogo político, isso é um jogo, ataque e contra-ataque. Agora, alguma ilegalidade foi encontrada na auditoria? Pois é, parece até que o propósito não era esse, Monique, de encontrar alguma ilegalidade. Não encontraram nada, é só esse tipo de coisa aí.
Muito obrigada, Lindenberg. Boa noite, Monique. Boa noite. Servidores da FHEMIG fizeram uma passeata hoje e complicaram o trânsito no centro da capital. Cerca de 100 servidores da FHEMIG, a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais, ocuparam na manhã de hoje a Praça 7 no hipercentro da capital. Com faixas, bandeiras, nariz de palhaço e apitos, eles saíram da região hospitalar e desceram a Avenida Afonso Pena, onde impediram o trânsito sentados no asfalto. Entre as reivindicações dos servidores estão o reajuste salarial, melhores condições de trabalho e também melhores condições de atendimento para os pacientes. É um protesto, porque a única resposta que o governo Pimentel nos deu foi reduzindo o salário deste mês, cortando uma gratificação que já existia há anos no nosso salário. Com exceção da classe médica, participaram da manifestação servidores de 6 hospitais. Nós iniciamos com João 23, João Paulo II, Alberto Cavalcante, Eduardo de Menezes e Maternidade Odete Valadares. Hoje estamos anunciando a adesão do Hospital Júlia Kubitschek. Segundo o sindicato que representa a categoria, as manifestações irão continuar. Em nota, a FHEMIG afirmou que vai acionar a Justiça para garantir o atendimento aos usuários dos serviços de saúde. O Hospital Veterinário da UFMG começou a oferecer tratamento para animais obesos. Tunico é um labrador de 5 anos que chegou a ficar 10 quilos acima do peso ideal. Agora está em tratamento contra a obesidade e falta pouco para ficar em forma. Os motivos do excesso de peso são os mesmos dos humanos: sedentarismo, dieta calórica e predisposição genética. Identificar a obesidade em animais não é tão simples, mas a veterinária dá as dicas. O animal, ele tem que estar com as costelas facilmente palpáveis, né? Tem que haver uma reentrância abdominal, né? É esse fundinho, esse fundinho aqui, o dele tá ideal. O Hospital Veterinário da UFMG agora tem tratamento com um endocrinologista para doenças como obesidade, diabetes e hipotiroidismo. Nico precisa perder 3 quilos e já está de regime. Para combater o excesso de peso nos animais, a veterinária explica que é preciso equilibrar a quantidade de ração, reduzir as guloseimas e não ter preguiça de passear com o bichinho de estimação. É importantíssimo, né, a atividade física, assim como dos seres humanos, tá? Os animais também precisam de atividade física e dar preferência, né, para aqueles horários com temperaturas mais amenas, né? O sucesso do tratamento depende principalmente da motivação do dono, que com muita disciplina terá um animal mais saudável e mais feliz. Eu fico por aqui. Na sequência, o Jornal da Band. Uma boa noite, até amanhã.